Está começando Saúde em Foco dessa quarta-feira e nós estamos recebendo como convidado para essa sala de visita, para essa conversa, o Dr. Ronaldo Rigobello. Ele é médico pneumologista em Mococa. Ele atende tanto no consultório particular e também atende no SUS. Então é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, de aceitar o nosso convite e vir aqui no estúdio da TVD para conversar um pouco com os nossos telespectadores. Bom dia, Sônia. Obrigado aos nossos telespectadores. Eu estou aqui para o assunto de pneumologia, né? A área que eu atuo, e estou à disposição. Certo. Vocês. Doutor, vamos conversar. Eu vou começar com uma pergunta bem assim, né? Que é uma curiosidade. A pessoa vive com um pulmão só? Vive. Vive? Vive. É complicado, tem que tomar algum cuidado? Depende da condição prévia do pulmão que o restante, né? Certo. Remanescente. Se o pulmão remanescente for um pulmão em boas condições, vive. Vive com um pulmão só. Vive, né? Pode viver. É uma coisa muito rara, doutor? Não, não é tão raro, não. Não? Tem doenças, por exemplo, como câncer de pulmão, que você tem que ressecar um pulmão, né? Às vezes, porque aí no caso do câncer do pulmão, dele tomar um pulmão, então essa seria a solução? É um pouco mais complicado para o câncer de pulmão, né, Sônia? Porque o câncer de pulmão, o grande passo do tratamento do câncer de pulmão ainda é a cirurgia. Certo. Só que tem câncer de pulmão que não responde à cirurgia. Certo. Só quimioterapia e radioterapia. Certo. Com o caso inicial que você pegar sempre uma classificação de metástase, você pode ressecar esse pulmão e acompanhar o tratamento. Mas o câncer de pulmão é o câncer mais grave que existe e dá metástase muito precocemente. É, né? É mais difícil, sim, quando é câncer. Mas tem exceções, né? Tem. Doutor, o senhor é especialista, é pneumologista. Eu queria perguntar para o senhor qual o foco de atuação do senhor. Então, essa especialidade, o senhor investiga, o senhor analisa quais órgãos, além do pulmão? O pneumologista é um clínico geral, né? Ah, é? Que tem doenças cardiovasculares, o pulmão e o coração são interligados, né? Certo. Pode ter alterações cardíacas que refletem nos pulmões. Certo. Alterações hepáticas, fígicas que refletem no pulmão. Certo. Lesões na pele, pode ser sinais de doenças pulmonares. Certo. Renais também. Por exemplo, um paciente com, um exemplo assim, com pneumonia, né? Com uma lesão cerebral, epilético, sequela no AVC, com pneumonia ou uma doença renal, é um paciente de risco, alto risco. De afetar o pulmão. Pode. Não, mas aí as doenças de traqueia, o que mais? Além do pulmão que traqueia, brônquios e os pulmões, né? E os pulmões. Mais especificamente é isso aí. Isso. Agora, as pessoas reclamam, assim, no caso, por exemplo, de asma, né? A asma, a gente via muitos casos, né? Hoje, eu não sei, eu quando criança, eu tinha pessoas, assim, próximas que apresentavam asma, que era um quadro, assim, tenebroso. Como é que faz, doutor? Como é que identifica a asma? Qual seria a causa da asma? E como é que eu trato a asma, o senhor como pneumologista? A asma é uma doença de caráter hereditário, né? Sempre tem um caso na família, doença alérgica, né? E a popularmente conhecida bronquite asmática, a gente fala da criança, é a asma, né? Geralmente, né? Embora a criança possa ter bronquite também. E a asma é uma doença, você pode ter, por exemplo, uma criança com uma bronquiolite, uma infecção viral na infância, ela é candidata a padecer asma. Então, a bronquite, a doença nos brônquios é uma coisa, e asma é uma outra coisa. Outra coisa. Mas uma pode se transformar na outra? Não, o que a gente define como bronquite asmática, geralmente é asma, o termo usado, né? Certo, bronquite asmática é a asma. É asma. Entendi. Para bronquite, só bronquite, né? Agora, o interessante da asma, interessante na prática clínica, que a pessoa asmática na infância, ela carrega a carga hereditária até a vida adulta. E a asma pode ficar quiescente, ela pode ficar tranquila, sem sintoma, e aparecer com sintomas na vida adulta. Geralmente, sintomas na vida adulta, a gente vê,
uma tosse noturna, a chiadeira, que é o sibilo, aperto no peito e ou dor no peito, e a dispneia, que é a falta de ar. Se são sintomas noturnos, aquele paciente que acorda de madrugada, que é despertado de madrugada com sintomas respiratórios, chiadeira, ou nas primeiras horas da manhã, isso é muito sugestivo de asma. Mas por que à noite que a pessoa vai ter essa crise? Ou é porque ela está deitada? Por que, doutor? Também tem a gente lembrar do ambiente que ela está, né? Um ambiente com poeira, com mofo, facilita. Mas essa carga genética que ela carrega, você tem uma coisa que chama ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele inicia de manhã, uma glândula chamada suprarrenal, acima dos rins, que ela secreta o hormônio que se chama adrenocorticotrófico. Esse adrenocorticotrófico, ele cai à noite. À noite, sim. E às vezes cai no sangue. E pode dar um fechamento brônquico, né? Porque ele é um desinflamador, vamos dizer assim, dos brônquios. E também na parte noturna, se não tem um sol, né? Você pode ter um resfriamento do ar, e isso propiciar um ataque de asma também. Doutor, na pessoa suscetível, né? Suscetível. Mas, doutor, então, nós estamos aí, nós estamos ouvindo aí de um problema de queimada violento, né? E muita queimada, o ar ficou assim carregado de partículas, né? Dava pra gente perceber, né? Só com... E aí eu falo, a gravidade disso para o pulmão humano, dá para avaliar isso tudo? Dá para avaliar. Muito triste, muito... Os grandes atingidos na preocupação dessa queimada são as crianças, né? Os idosos, os hipertensos, os cardiopatas, né? E os pneumopatas, obviamente. Pessoas que têm asma, rinite alérgica, DPOC, que é um enfisema pulmonar, né? Então, o cuidado que a gente orienta nessas queimadas é assim, tendo fumaça próxima, né? A pessoa, primeiro, ficar dentro de casa, não realizar exercícios físicos, usar umidificadores de ar em casa, tiver um ar-condicionado, põe junto com o umidificador, ou quem tiver um umidificador, coloca panelas no quarto com água, né? Toalha molhada. Aumentar a ingestão de água, né? Para hidratar as vias aéreas também, todo o corpo, também as vias aéreas, e cuidado com a superidratação, que a água em excesso aumenta muito o volume do sangue e pode descompensar um paciente cardíaco. Então toma cuidado, nem muito nem pouco. Nem muito nem pouco. Certo. Agora, a asma, então, ela não tem cura, porque você tem que descobrir o que causa a asma. A asma é sempre... Como é que eu faço? Eu tenho que fazer um tratamento? A asma é sempre hereditária. Aí tem a anamnese, o exame clínico. Você pode ter um exame clínico sem enxadeira nenhuma no peito, sem ter asma, certo? A pessoa que tem asma, ela tem chiado? Tem chiado, mas uma ausculta normal não exclui asma. Então, mas a pessoa que tem asma, ela pode ter uma crise, mas mesmo em crise normal, se o senhor auscultar o pulmão, o senhor percebe alguma coisa? Eu percebo o sibilo, que é respiratório. E isso daí já é sinal? É sinal de asma. A anamnese tem que ser completa. Você foca se tem tosse noturna, ou falta de ar, ou esse chiado noturno, certo? Só o chiado, a asma dá chiado, mas nem todo chiado é asma, né? Certo. Mas um paciente asmático, geralmente o sibilo, sim. Certo. Agora, o cansaço, doutor, e a tosse, isso daí para o pneumologista acende uma luz, um alerta também, ou não? Também. Né? A tosse seca, o cansaço. Persistente, uma tosse persistente, tem que ser investigada? Tem que ser investigada. O que eu falei, principalmente se fossem sintomas noturnos. Certo. Por exemplo, durante o dia não tem tosse, à noite começou a tosse. Se ele tiver sem medicação nenhuma, mal indicada, ele pode ter tosse a maior parte do dia. Mas com certeza a tosse na parte da noite é mais intensificada. Certo? O que acontece? Até a década de 90, usava-se muito bombinha, Aerolim. Uma bomba, é verdade. Quem tinha asma usava aquela bombinha. E agora, doutor? Não usa? O grande passo é o seguinte, até a década de 90, usava-se bombinha com bronquidilatador. A partir da década de 90, descobriu-se que a asma é uma doença inflamatória. Então, aqueles pacientes que usavam bombinha, passavam mal, que usavam em excesso bombinha, dá ataque cardíaco, pode dar até um ataque cardíaco,
usada em excesso. Que coisa. A partir da década de 90, com o conceito de doença inflamatória, começou a se usar o corticoide inalatório, que é o grande passo na asma, que o corticoide desinflama o pulmão. Então hoje tem remédios associados, né, a rede pública, formoterol com budesonida e outros, que tem um bronquidilatador de ação prolongada, junto com o corticoide inalatório. E há cerca de um ano, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia recomendou que não se usasse salbutamol continuamente, todos os dias. Assim, para traduzir, o senhor poderia falar, como é que chama esse? O salbutamol é o Aerolim, spray. Ah, seria essa da bombinha? A bombinha. Então, não está indicado mais? Está indicado, sim, a gente fala em demanda, no resgate. O que é o resgate? A pessoa está usando uma medicação otimizada. Certo. O formoterol mais budesonida, além da rede pública. Certo. De 12 em 12 horas. Melhorou. Se ele estiver controlado, a gente faz um teste de controle de asma, são 5 perguntas, e controlado, a gente pede para usar o salbutamol se ele tiver sintomas. A gente fala de resgate. Tem enxadeira fora de hora, tem tosse fora de hora, tem falta de ar fora de hora, usa a medicação de resgate, que é o Aerolim, a bombinha. A bombinha. E não, nesses casos? Nesses casos. E não continuamente. Não continuamente. E continuamente, sozinho, está provado nos estudos de pneumologia que ele pode atacar o coração. Doutor, sem excesso. Mas então, a pessoa teve uma crise de asma. O que a gente faz com essa pessoa? Se ele está em casa com crise de asma, ele pode fazer 2 puffs, duas aspirações a cada 5 minutos. O que é isso que o senhor está falando? Aspirações de apertar a bombinha para... Então, a pessoa que tem asma, ela tem uma crise, então aí pega essa bombinha... Bombinha pode fazer 2 jatos uma vez, ou 4 jatos, certo, até de 5 minutos, 10 minutos. Leva para o hospital ou não? Não, se ela notar que ela não está melhorando, procura um hospital. Porque aí ela precisa do quê? De oxigênio? Oxigênio e bronquidilatadores de ação rápida no socorro e verificar o estado geral dela, se ela tem hipotensão, se ela tem alguma lesão no coração, porque a crise asmática pode matar, né? Pode matar. Pode matar, porque se a pessoa ficar sem respirar... Pode. A pessoa que liga para um médico não consegue falar, só de não conseguir falar já é uma crise grave. Felizmente, 20%, 15%, 20% das asmas são graves. Né? A maior parte não é grave. Graças e também tem um detalhe que eu não falei da espirometria, que é o exame do sopro, né? Para avaliar. É isso que eu queria perguntar para o senhor. No caso aí, quais os exames que o senhor costuma pedir para o paciente do senhor? O que o pneumologista pede? Exame de imagem ou exame de... Não é um exame de imagem, não. Não. Exame de imagem, raio de tórax em asma, se apresentar uma pneumonia, às vezes uma extubação pulmonar, aumento do coração, mas não é diagnóstico para asma, raio-x. Certo? O senhor... a espirometria é indicada, naqueles casos de asma, sempre bem indicada, fora da crise. Certo. Que tem que soprar para fazer o exame. Certo. Né? Então é isso que eu queria explicar, esse exame. Então esse exame de soprar, sopra o quê? Um balão? Sopra o quê? Não. Sopra um... Sopra um aparelho, que é um espirômetro. Mas isso o senhor tem no consultório? Tem. Ah, tá. Então o senhor faz dentro do consultório. Dentro do consultório. E o que ele revela, esse... Ele revela que é o grau de obstrução dessas vias aéreas. Você tem um fechamento, né? Que grau que é esse fechamento? Ele marca o grau de fechamento das vias aéreas. Certo. Tem parâmetros de respiratórios na espirometria, você avalia a condição respiratória do paciente e te indica até o tal diagnóstico de asma, quando bem realizado, né? Certo. O paciente em crise não consegue soprar, né? Certo. E também é o seguinte, no exame de espirometria no consultório, a gente faz uma prova pré-bronquidilatadora, sem o bronquidilatador, e pós-bronquidilatador. A gente faz uma prova sem inalar o spray e uma prova após inalar o spray. Se der uma variação de 20% que a gente fala na pré e na pós, é um dos critérios para diagnóstico de asma. Frisando o seguinte, a espirometria normal não afasta a asma. Se tem um paciente com espirometria normal e tem sintomas de asma, estou autorizado a tratar a asma. Mas a espirometria você aprende a avaliar, feita de 6 meses, né? Se não puder ir de 6 meses, como está a condição respiratória dela. Certo. Bom,
Falamos de asma. Agora, no caso da bronquite, é também um problema alérgico a bronquite ou não, nem sempre? A bronquite crônica. O que é bronquite crônica? Tosse por pelo menos 3 meses. Bronquite crônica. Qual é o grande ser da bronquite crônica? Tosse diária. Que o bronquite inflama por dentro e tem células mucosas que inflamam com o cigarro ou poluição, mais o cigarro, né? E aumenta a produção de muco. O muco é o revestimento das vias aéreas que é de cor esbranquiçada, não é o catarro, né? Que reveste as vias aéreas. Então, na bronquite crônica, como esse bronco inflama, tem um catarro persistente, certo? E esse catarro fica dentro do pulmão, dentro dos brônquios? Dentro do brônquio, você tem tosse matinal para expectorar esse catarro. Então, bronquite crônica é tosse contínua por pelo menos 3 meses, nossa, por pelo menos 2 anos consecutivos. Esse é o selo diagnóstico clínico de bronquite crônica. Bronquite crônica. Agora, a bronquite tem cura? A bronquite tem cura se for nas fases iniciais. Se é um paciente fumante prolongado, você não consegue curar. Mas o cigarro provoca a bronquite crônica? Provoca. Todo fumante tem bronquite crônica? Aí que tá. O fumante pesado, né, de longa data, ele vai ter bronquite crônica associada ao enfisema. A gente fala DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva que fecha o bronco crônica. É a fusão da bronquite crônica mais enfisema pulmonar. E além disso, você tem também a bronquiolite. A bronquiolite é a inflamação dos pequenos brônquios, são bronquíolos. E do parênquima pulmonar, que é o enfisema. Bom, certo? Tudo isso a pessoa não consegue respirar, não é, doutor? Não acho ar. Tem uma dificuldade. Eu não acho ar, porque o enfisema tem uma limitação crônica ao fluxo aéreo. O ar entra... enfisema, eles falam assim, meu pulmão está com água. O que é isso? Não, água não, está cheio de ar. Aí o enfisema pulmonar é porque o pulmão está cheio de ar. Cheio de ar, retido. E ele não entra nem sai, está parado. Está parado. Falaram que era água no pulmão. Não, água no pulmão é derrame pleural, geralmente, ou edema agudo, outra coisa. Então o enfisema pulmonar é que o ar entrou e parou. O ar entra na inspiração e não sai na expiração. O que é enfisema? Enfisema é destruição dos espaços aéreos, destruição mesmo. Além do bronquíolo terminal, próximos alvéolos, também dos alvéolos, saquinhos de ar, que ele destrói a parede elástica do alvéolo. Então, 1 alvéolo, 2 alvéolos, milhares de alvéolos, o ar entra na inspiração. A gente fala no mecanismo valvular, né, que ele entra e não sai. Isso vai retendo o ar nas vias aéreas, distende o pulmão, né? Então o pulmão fica menos elástico, mais duro. Mas aí essa pessoa pode ser internada e fazer um tratamento para restabelecer o pulmão, esses alvéolos que o senhor falou que está com o ar parado? Você não consegue curar. O enfisema pulmonar que tem essa lesão de pequenas vias aéreas, como os alvéolos, certo, é irreversível. Certo. O que acontece muitas vezes que a gente tem que tomar cuidado são as exacerbações. O que são as exacerbações? São quadros que inflamam mais o pulmão, que já é inflamado, pulmão fumante, que é aumento da dispneia, a falta de ar, a tosse, o aumento da tosse e da quantidade de catarro e aumento da falta de ar. A gente fala exacerbação. Se você tiver um paciente, por exemplo, 70 anos de idade, grande fumante, com DPOC, grave, grau 4, grau 3, e que ele exacerba, se você não tratar essa exacerbação, ele em 6 meses ele vai infartar ou vai morrer. Porque ele vai ter uma dificuldade enorme para poder respirar. Inflama mais do que já está inflamado. Né? O grande passo do DPOC também é esse conceito de inflamação. Cigarro inflama. Então, o doutor Ronaldo, estamos conversando com o doutor Ronaldo Rigobello, que é médico pneumologista em Mococa. A gente observa que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração e tudo, mas o nosso pulmão também exige uma atenção especial, né? Então, é o que o senhor falou, no caso, a água é importante, tomar água é bom para o corpo todo, mas e o pulmão? Também é muito bom. Também. Você hidrata bem o brônquio, né? Entendi. Hidrata bem o brônquio. Agora, existe alguma outra
doença que acomete o pulmão? Qual seria a dica para a gente cuidar bem dos nossos pulmões? O grande passo hoje, é uma coisa que eu prometi na minha vida, todo dia lutar contra o tabagismo, né? Porque além disso, Sônia, está provado hoje que infelizmente no DPOC aumenta a chance de câncer de pulmão. Então a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomendou que um controle anual de câncer de pulmão, um fumante, né? Antes fazia com raio-x, hoje não. Fazer uma tomografia anual, com baixa dose de radiação. Que isso é para o fumante? Fumante em geral e mais ainda também no DPOC. Fumante em geral também. Sim, fumante mas a pessoa que fumou e parou, ela tem que continuar. A pessoa fumou 20 anos e hoje ela tem 50, faz 30 que não fuma. Essa pessoa também tem que cuidar do pulmão no sentido, mesmo que tenha parado, se ficou alguma coisa. Também tem que cuidar do pulmão. Não ser fumante e enfatizar isso, a importância da tomografia, que ela detecta precocemente o câncer de pulmão. Você tem ideia, o nódulo de pulmão, o caroço do pulmão, ele leva 5 anos para crescer 2 centímetros. E não dá sintoma, que o pulmão não dói. O que é inervado é o pleura costal, né, que reveste as costelas, e a pleura parietal, que reveste a costela, e a costela. O pulmão é o que não dói. Então você não tem como, não dá sintoma, entendeu? Certo. Não dá sintoma. Quando dá sintoma, qual o sintoma? Um escarro com sangue, uma tosse, não a tosse em si, fumante crônico vai ter tosse. Aquela tosse que muda de característica, aumentou mais à noite, com sangue ou não, emagrecimento, pneumonias de repetição. Tive um caso de um paciente com derrame pleural, água na pleura, fumante, grande fumante, vi uma tomografia de tórax, já tinha um câncer invasivo, faleceu em menos de um mês. Certo. Agora, então o tabagismo é muito agora o senhor falou que o câncer de pulmão é aquele que com mais facilidade a célula passa da metástase e vai para outro lugar no corpo? Depende do tipo do câncer. O câncer de pulmão mais grave chama câncer de pequenas células. Certo. E ele cai na corrente sanguínea e pode ir para outro lado. É o câncer mais invasivo que existe, que mais mata. O câncer que mais mata no homem é a próstata, né? Segundo é pulmão. E se for um câncer de pequena célula, ele não responde à cirurgia. Ou quimioterapia ou radioterapia. E, infelizmente, as pessoas têm uma morte muito rápida. O outro câncer de pulmão, que é não pequena célula, que a gente fala CNPC, o mais grave é o adenocarcinoma. O mesmo que dá em mama de mulher, adenocarcinoma, e ele é tão invasivo, que ele pode, tão perigoso, que ele pode dar metástase no próprio pulmão. Então você tem o câncer num lugar e ele pega e se multiplica para outro lugar. Ele pega às vezes o próprio pulmão e vai para outro lugar. Cérebro, fígado, ossos, né? Então é muito grave. Muito associado ao tabagismo. Eles achavam na década de 10 anos atrás que era uma estimativa de quem fumava ter uma chance de 80% de câncer de pulmão. Hoje pelo menos 50%. De cada fumante, pelo menos 5, 6 vai ter câncer de pulmão. Meu Deus do céu, que coisa, Nossa Senhora. O tabagismo hoje, inclusive... Agora, só um minutinho. Uma pessoa que tem câncer de pulmão, né? Qual o exame que o senhor vai chegar para a pessoa e falar, seria não é um clínico, é um exame de imagem, não é? Como é que o senhor médico sabe que a pessoa está com câncer no pulmão? A tomografia computadorizada de pulmão. É a de eleição que o raio-x você vê. A tomografia enxerga fundo. Você vê se tem... Radiografia não é tão completa como uma tomografia nesse caso. Não. A gente traz um raio-x para você, pode ser ter normal ou ter um nódulo, mas o grande passo para diferenciar câncer de pulmão é a tomografia. Às vezes ressonância também. Mas a tomografia ajuda muito. Doutor, bom, nós falamos aí bastante coisa, foi muito bom, adorei conversar com o senhor, muito bom, muitas informações. O senhor quer deixar alguma mensagem, alguma dica, alguma coisa em relação a essa especialidade do senhor para os nossos telespectadores? Fica à vontade. Obrigado. Então, o grande passo, falei, o tabagismo, né? E nesses dias atuais com essa poluição e das queimadas,
eu recomendo às pessoas assim, que estiveram expostas a essa fumaça, que procurem o seu clínico, o seu pneumologista, que você pode ter consequências agudas dessa exposição à fumaça, na piora de uma asma, de um enfisema, uma hipertensão, doença cardíaca, um diabetes, e também você pode ter consequências após semanas ou meses dessa exposição à fumaça. Inclusive casos de demência não são relatados hoje, casos de demência. Isso pode parecer não complicações imediatas e as mediatas, que são as tardias, né? Após semanas ou meses. Então, quem tem exposto a fumaça de queimadas, procure o seu pneumologista para um segmento. Fazer uma avaliação, né? Uma avaliação. Muito bom, muito importante, muito interessante, porque as causas, os efeitos, podem demorar um pouco, né, doutor? Para aparecer, né? Para aquele que ficou no meio dessa fumaça toda aí. Pode sim. Né? Olha só. Muito obrigado pela presença do senhor, doutor. Bom, nós ficamos por aqui e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Até lá.